Olá e bem-vindos ao canal. Eu sou o Sentinela da Fé. Como alguém que já fez parte das Testemunhas de Jeová e hoje analisa criticamente o grupo, é claro que tem um certo viés. Acredito que a organização tem problemas sérios e precisaria de mudanças profundas para ser considerada ética. Mas, por um momento, vamos fazer um exercício mental. Imagine que eu sou o chefe de uma cínica e ambiciosa firma de relações públicas, contratada para melhorar a imagem da torre de vigia, não necessariamente o grupo em si, mas a percepção pública sobre ele, sem tocar nos problemas fundamentais. É um jogo que gosto de brincar na minha cabeça, mas, independentemente do ângulo que eu tente, a conclusão parece ser a mesma. A organização Testemunhas de Jeová parece estar em um declínio irreversível e inevitável, rumo à irrelevância. O triplo I. As Testemunhas de Jeová se encaixam na descrição de uma religião de autocontrole e alta demanda, com características pseudo-cristãs. E, considerando o cenário mundial atual, com tensões geopolíticas, crises e uma busca por respostas, deveria ser um bom momento para grupos assim, especialmente aqueles que pregam o fim do mundo e conspirações envolvendo Nações Unidas e forças satânicas. A ideia de nações entregando poder à fera cor de escarlate, a ONU, é central para eles. No entanto, as Testemunhas de Jeová não estão prosperando como, por exemplo, o nacionalismo cristão ou outros grupos apocalípticos. Nos seus melhores anos recentes, atingiram um platô, mas, no geral, a trajetória é de um declínio lento e constante. Existem mudanças que a organização, obviamente, deveria fazer por questões morais. Tornar-se denunciante obrigatória de abuso sexual infantil. Não forçar membros a morrerem por recusar transfusões de sangue. Livrar-se do ostracismo mandatório. Chame como quiserem, desassociação, remoção, o novo termo que inventarem para escapar das consequências legais. Mas é improvável que mudem isso. Então a pergunta que fica, na perspectiva de um líder de culto ganancioso, como talvez pense o corpo governante, é: o que eles poderiam mudar superficialmente para impulsionar o PR do grupo sem alterar os problemas de fundo? A batalha é árdua. Tenham uma ideia do que estão tentando e por que não está funcionando. Este vídeo é para você, ex-TJ, que talvez se sinta ansioso com as incertezas do mundo e se preocupe que o grupo possa estar certo. Eles não estão. E se você é uma testemunha de Jeová curiosa, fique comigo, pois muitas críticas aqui podem até fazer sentido para você, já que não são apenas sobre moralidade, mas sobre o que é simplesmente inconveniente para o grupo como marca. Vamos começar arrancando alguns curativos doloridos. As Testemunhas de Jeová têm um problema de marca. Não sei se é uma marca totalmente tóxica, como a cientologia, mas definitivamente não é positiva. Pensemos juntos. Quando uma pessoa comum, que não é Testemunha de Jeová, ouve esse nome, o que vem à mente? Façamos um exercício. Se eu digo McDonald's, o que você pensa? Provavelmente Big Mac, batatas fritas, arcos dourados. Talvez pense em como a comida não é saudável. Agora, e Testemunhas de Jeová? Tendo passado anos batendo em portas como testemunha de Jeová e conversando com não-membros e mesmo agora, como ex-membro, quando digo as pessoas que já fui uma delas, a percepção é consistentemente negativa. E arrisco dizer que até mesmo uma testemunha de Jeová ativa concordaria com os pontos principais que o público geralmente associa a elas. Primeiro, o grupo é visto como sem graça, careta.
Não celebram aniversários, Natal, Páscoa, Halloween, eventos que a sociedade em geral valoriza e se diverte. Segundo, a questão do sangue. É amplamente sabido que não aceitam transfusões de sangue, mesmo em risco de vida. Terceiro, a pregação de porta em porta. Algo que, se a pessoa já for um cristão fervoroso, talvez até aprecie a dedicação, mas para a maioria das pessoas é simplesmente irritante, invasivo ou inconveniente. Então, de cara, as 3 coisas pelas quais as testemunhas de Jeová são mais conhecidas são negativas. Não necessariamente moralmente negativas para todos, mas são sobre proibições e obrigações que a maioria das pessoas acha desinteressantes ou repulsivas. Não pode celebrar aniversário, não pode receber sangue e tem que fazer algo que a maioria detesta, vender uma ideia de porta em porta. E há outro grande problema: o próprio nome é confuso. Jeová confunde as pessoas. Testemunhas também. E o apóstrofo em Jehovah's Witnesses, no inglês? Ninguém sabe usar apóstrofos hoje em dia. Brincadeiras à parte, a combinação soa estranha para muitos. Estes são problemas sérios de marca e são intratáveis, pois mexer neles significaria alterar a identidade central do grupo. Essa percepção pública negativa se reflete, de certa forma, nos números e em decisões administrativas visíveis. Embora a organização sempre tente pintar um quadro de crescimento e zelo em seus relatórios anuais, uma análise mais fria dos dados comparando décadas mostra uma desaceleração preocupante para eles. O crescimento exponencial do século XX em muitos países ocidentais deu lugar a um crescimento pífio, muitas vezes abaixo de 1%, ou mesmo estagnação e declínio nessas regiões. O aumento global, quando ocorre, é frequentemente sustentado por países em desenvolvimento, enquanto as bases tradicionais em nações mais ricas encolhem. O balde furado é outra realidade. A diferença entre o número de batismos e o aumento líquido de publicadores sugere que um número significativo de pessoas está deixando a organização, a famosa porta dos fundos. É um êxodo silencioso, mas constante. Além dos números, há os sinais visíveis. A venda de salões do reino e propriedades de Betel, como o icônico complexo de Brooklyn, é justificada como reorganização para melhor uso dos recursos. Mas para muitos é um sinal claro de encolhimento. Congregações são fundidas não por falta de espaço, mas por falta de membros e recursos. A pregação de porta em porta, antes onipresente, diminuiu em visibilidade em muitos lugares, sendo parcialmente substituída por carrinhos de publicações. Uma adaptação, talvez, mas também um possível reflexo da diminuição de publicadores dispostos. Mudanças internas, como a recente permissão para uso de barba por homens ou a simplificação no relatório de serviço, podem ser vistas como tentativas de conter a evasão, tornando a vida, como TJ, um pouco menos restritiva, mas são apenas retoques estéticos, não chegam ao cerne dos problemas que afastam as pessoas. Eles podem mudar a forma da pregação, mas não vão acabar com a pregação. Podem reinterpretar o significado de 1914 na profecia bíblica, mas não vão abandonar 1914 como uma data crucial. As mudanças são superficiais. Em um mundo cada vez mais caótico, um grupo que prega o Armagedom iminente deveria estar colhendo frutos. O campo está maduro para ceifar pessoas vulneráveis. Historicamente, as testemunhas de Jeová, como outros grupos de autocontrole, prosperaram em tempos de crise e incerteza. E o Armagedom está no DNA de suas crenças.
No entanto, eles construíram uma teologia que, surpreendentemente, não se encaixa bem com os eventos atuais que tanto agitam outros grupos apocalípticos. Peguemos o conflito Israel-Palestina, um evento-chave para muitas interpretações proféticas cristãs. Ao pregar, as TJs costumam tentar conectar eventos atuais com profecias bíblicas. Só que, ao contrário de muitos grupos evangélicos que veem o Estado moderno de Israel como central para as profecias do fim dos tempos, as Testemunhas de Jeová não acreditam que o Israel literal tenha qualquer relevância profética hoje. Recentemente, a própria Watchtower publicou um artigo em seu site explicando por que não seguem o entendimento evangélico tradicional sobre o papel de Israel. Para eles, quando a Bíblia fala de Israel em profecias para os nossos dias, refere-se ao Israel espiritual, ou seja, elas mesmas, as Testemunhas de Jeová. Isso é, no mínimo, um argumento difícil de vender para o público externo, que vê Israel e Palestina como protagonistas literais da Bíblia. O Velho Testamento é sobre a libertação de Israel. O Novo Testamento sobre Jesus, nascido em Belém, na Palestina moderna. O mais irônico, e do ponto de vista de uma PR cínica, um tremendo gol contra, é que as Testemunhas de Jeová já foram um movimento explicitamente sionista. A revista A Sentinela, seu carro-chefe, originalmente se chamava Torre de Vigia de Sião. Charles Taze Russell, o fundador, escreveu extensamente sobre o restabelecimento de Israel na Palestina, como um evento esperado para o Dia do Senhor, insistindo que a profecia não poderia ser interpretada simbolicamente. Hoje, o corpo governante diz exatamente o oposto, que só pode ser interpretada simbolicamente. Que reviravolta! Eles não são antisionistas hoje. Eles simplesmente não têm opinião sobre Israel porque acham que tudo se aplica a eles mesmos. Isso vai contra o senso comum de muita gente. Seguindo essa linha de interpretações geopolíticas peculiares, temos a Rússia. De acordo com as Testemunhas de Jeová, o profetizado Rei do Norte representa a Rússia moderna, supostamente em conflito com a potência mundial anglo-americana, o Rei do Sul. Essa interpretação fazia algum sentido durante a Guerra Fria. Mas a ordem mundial mudou. A relação entre Estados Unidos e Rússia é complexa, e os americanos têm alienado antigos aliados. A dinâmica Rei do Norte versus Rei do Sul, como eles a pintam, não reflete a intrincada teia de alianças e rivalidades atuais. Recentemente, Geoffrey Jackson, membro do corpo governante, tentou contornar isso, sugerindo que no tempo do fim ocorreriam mudanças drásticas e repentinas, referindo-se principalmente à interpretação deles sobre as Nações Unidas. A ONU, que hoje pode parecer uma entidade sem dentes, segundo eles, em breve, por uma ação divina, receberá poder de todos os governos para banir todas as religiões do mundo, exceto, claro, as Testemunhas de Jeová, que seriam as únicas a permanecer. Uma ideia que soa inacreditável e sem precedentes históricos. Apesar dessas interpretações proféticas que parecem cada vez mais desconectadas da realidade observável, há um aspecto que poderia, ironicamente, funcionar a favor deles: a neutralidade política. Nos Estados Unidos, por exemplo, há um crescente desconforto entre alguns evangélicos com a profunda politização da Igreja, com muitos pastores clamando por um retorno a Jesus e um afastamento da política partidária. As Testemunhas de Jeová, com sua postura nominalmente apolítica, poderiam ter uma oportunidade aí, atraindo desiludidos com a polarização religiosa.
Afinal, um dos orgulhos históricos do grupo era a frase: "A religião é laço e extorsão", algo que poderia apelar a muitos. Contudo, embora não se envolvam em política eleitoral, compartilham muitas posições culturalmente conservadoras com a maioria dos evangélicos tradicionais. São anti-aborto, anti-LGBTQIA+, anti-evolução, pró-educação domiciliar, por motivos religiosos. O que lhes falta, e isso é crucial, é um foco maior em Jesus. As testemunhas de Jeová não são trinitárias, não acreditam que Jesus seja Deus. Consequentemente, falam muito mais sobre Jeová do que sobre Jesus. Está na sua marca: Testemunhas de Jeová. O problema é que, de modo geral, até mesmo muitos ateus consideram os ensinamentos de Jesus uma boa ideia, mas pouquíssimas pessoas, fora de contextos religiosos específicos, desejam adorar o Deus do Velho Testamento com toda a sua carga de fúria e juízo. Até mesmo a teologia das TJs se baseia na ideia de que, em breve, após o Armagedon, não teremos mais que lidar com esse Deus assustador, apenas com um paraíso agradável. Eles apostaram toda a sua marca em Jeová ser a forma culturalmente mais popular ou correta de se referir ao nome divino. O tetragrama IQWH apresentam o uso do nome Jeová como um conhecimento proibido que eles resgataram e restauraram. A ideia de que o nome de Deus foi removido da Bíblia e que só as TJs o colocaram de volta em primeiro lugar, tanto na sua tradução quanto na sua adoração, é um pilar da sua identidade e do seu discurso de vendas. Deus não é um senhor impessoal. Ele tem um nome, Jeová, e você pode ser amigo dele. O problema é que isso simplesmente não é mais um conhecimento exclusivo ou proibido. É incrivelmente fácil para qualquer um encontrar essa informação. É comum ir a cultos evangélicos ou assistir a transmissões online e ouvir o nome Jeová sendo usado. Músicas cristãs populares usam Jeová. Está se tornando parte da linguagem cristã comum. Os vídeos que mostram pastores e teólogos falando sobre Jeová e o tetragrama têm milhões de visualizações e são recentes. Se um interessado em estudar a Bíblia com as TJs, por acaso já consome conteúdo bíblico online, ele provavelmente já sabe disso e ficaria confuso com a apresentação das TJs, como se fossem os únicos detentores desse segredo. E mesmo assim, a pergunta que eu mais ouvia e ainda ouço é: quem é Jeová e do que ele é testemunha? Acredito que a liderança da Watchtower está ciente desse problema com Jesus e da questão do marketing. Por isso, provavelmente dedicaram toda uma série de congressos recentes a Jesus e investiram milhões de dólares no projeto vaidoso do filme A Vida de Jesus, segundo as Testemunhas de Jeová. Uma tentativa de dizer: como podem dizer que não somos cristãos? Olhem só este filme caríssimo que fizemos. A liderança da Torre de Vigia parece observar o sucesso relativo de filmes cristãos, mesmo os de baixo orçamento, e pensar: nós poderíamos fazer isso. As Testemunhas de Jeová já produzem material de qualidade técnica similar, embora o conteúdo seja, na minha opinião, intragável para quem não é do grupo. A especulação é que o novo e caro estúdio de cinema que estão construindo contra a vontade de muitos membros que prefeririam ver esses fundos usados de outra forma, tem como objetivo final competir nesse espaço de mídia cristã para converter novas pessoas. E, de uma perspectiva puramente de marketing cínico, não é uma ideia totalmente ruim. Teriam mais sucesso com produções de qualidade razoável no YouTube do que com pessoas paradas em esquinas com carrinhos.
Mas eles não estão executando bem essa estratégia. Primeiro, subestimam o quão profundamente desinteressantes seus filmes são para o público externo. Filmes como Deus Não Está Morto são propaganda cristã, sim, mas geralmente para um cristianismo mais amplo, não para uma denominação específica e isolacionista. Os filmes das TJs são propaganda para uma seita que se orgulha de não fazer parte do mundo e, certamente, não fazer parte da cristandade. Muitas de suas posições derivam mais de um espírito de contradição do que propriamente das Escrituras. E por último, mas não menos importante, o grupo não está vendendo um produto que seja super atraente em comparação com outras ofertas no mercado religioso. Você pode obter muito do que eles oferecem, comunidade, algum ensino moral conservador, em uma igreja de bairro normal, que não seja uma religião de alto controle e alta demanda, que não vá te expulsar para sempre e arruinar sua vida inteira se você decidir sair. É por isso que insisto que o corpo governante não é formado apenas por líderes empresariais gananciosos. Eles não administram a Watchtower como um negócio puro. Se quisessem ser uma empresa puramente capitalista e lucrativa, seriam como a Igreja Mórmon. Mandariam o dízimo, encorajariam os membros a ter o máximo de filhos possível, a forma mais confiável de conseguir novos membros, e não exigiriam que novos convertidos cobrissem tatuagens, parassem de fumar, se vestissem de certa forma, falassem de certa forma, tudo sob risco de ostracismo social. Não, o corpo governante não tem formação em negócios. São, na minha visão, e pode não haver uma forma gentil de dizer isso, narcisistas delirantes que genuinamente acreditam que foram escolhidos por Jesus para reconstruir a sociedade após um Armagedon violento. Muitos CEOs podem ser narcisistas, mas a maioria não acha que sua empresa foi divinamente escolhida. Adicione o componente religioso e o corpo governante se torna algo ainda mais problemático e inflexível. Então, recapitulando, as testemunhas de Jeová não têm um produto atraente. Sua marca é, em grande parte, negativa. Do meu ponto de vista, eles não podem mudar as coisas que mais depõem contra o grupo em termos de percepção pública, porque essas coisas são o cerne da sua identidade. A questão das transfusões de sangue tornou-se um martírio. Recuar nisso abriria precedentes legais para processos gigantescos e minaria o sacrifício de todos os que morreram pela causa. Não creio que mudem isso. Barbas nunca foram parte central da identidade, mas a modéstia, o não fazer parte do mundo, não celebrar feriados, ter renunciado a tanta coisa divertida, isso é parte central da identidade. E a pregação, a coisa menos atraente para quem pensa em se juntar, é definitivamente parte da identidade. Mesmo que mudem totalmente do porta a porta para outras formas, eles continuarão pregando. E quem quer ser um vendedor em tempo parcial, sem remuneração, de um produto impopular? Pouquíssimas pessoas. Eu nem me aprofundei na questão do abuso sexual infantil neste vídeo, que é obviamente um problema massivo dentro do grupo. Mas, sejamos realistas, pessoas se tornam católicas todos os dias, e a Igreja Católica também é conhecida por esse problema. Infelizmente, isso não parece ser um fator impeditivo absoluto para as pessoas se juntarem a religiões, o que é péssimo. Não vejo como eles podem sair dessa espiral descendente. É uma queda lenta, sim. Eles têm muito combustível, recursos financeiros, propriedades, membros leais,
para queimar. Mas estão queimando e não parecem capazes de adicionar mais combustível ao avião que está perdendo altitude. Essa analogia talvez tenha ido longe demais,